Muito bem, nós vamos ler então o Salmo de número 51. Glória a Jesus. Todos encontraram o texto sagrado? Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter possuído a Betseba. Versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apenas o versículo 2, certo, irmãos? Muito bem, podeis tomar os vossos assentos. O Salmo 51, não é possível nós entendermos sem nós lermos o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de 2 Samuel. Porque o Salmo 51, ele retrata exatamente o pecado de Davi. Mas aqui ele não descreve esse pecado, ele não descreve o que aconteceu. Então, a descrição, porque aqui agora ele canta, ele faz uma música penitente, é um salmo de penitência, um salmo penitente, ele faz essa música, ele canta esta música, dizendo aquilo que ele está confessando a Deus. Aqui está a maior descrição de alguém que tinha o coração segundo o coração de Deus, que era um homem valente, que era um homem escolhido, que era um rei. Então veja só as posições que esse homem tinha, segundo o coração de Deus, valente, e era rei de Israel e de Judá. Porém, ele pecou. E vamos ver o que levou Davi a pecar. Então, o versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí vem a primeira parte: apaga, se alguém quiser grifar aí, dizer, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E depois ele diz assim: lava-me. Primeiro apaga, depois ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, ou iniquidade, e purifica do meu pecado. Então ele fala sobre transgressão, ele fala sobre iniquidade, ou iniquidade, e ele fala sobre pecado. É um tríplice pecado que Davi consegue cometer. E aí ele classifica, inclusive, ele mesmo classifica. No primeiro ele fala lava, ou melhor, fala apaga. No segundo ele fala lava, e no terceiro ele fala purifica. Lava, apaga, lava e purifica. Transgressão, iniquidade e pecado. Então nós vamos entender que no capítulo 11, do versículo, ou melhor, do livro de 2 Samuel, eu gostaria que os irmãos atentassem para isso. Então, no capítulo 11, vai descrever o que é que Davi fez. Porque quando a gente conhece o fundo histórico, quando a gente conhece por que aquilo sucedeu e como aquilo se deu, nós temos condições de fazer uma melhor análise e um melhor juízo. Porque quando nós olhamos assim, para o que Davi fez aqui, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus. E hoje eu estava observando, irmã Dulce, que o tempo todo, nós, quando vamos orar, nós já entramos assim, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim. E às vezes nós nem sabemos o que nós estamos falando. O que é misericórdia? De onde vem a raiz dessa palavra misericórdia? Por que eu estou pedindo misericórdia? Davi entra agora aqui e faz isso.
tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele faz um clamor, então nós vamos ver Davi em 3 posições. Nós vamos ver Davi de joelhos, nós vamos ver Davi de mãos estendidas, e nós vamos ver Davi de boca aberta. Porque a primeira coisa, Davi confessa. Primeira coisa, Davi reconhece, depois ele confessa, e depois ele faz votos. Porque o Salmo 51 trata tanto do pecado individual de Davi, que ele confessa, e também confessa o pecado da nação, do povo. Então nós vamos entender isso ao longo desse período, permitindo Deus, e através da unção do Espírito Santo, para compreendermos isso. Então vamos lá, quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, lá no capítulo 11, nós vamos encontrar que Davi, já no começo do capítulo, Davi foi e lutou contra os filhos de Amon. E ele venceu os filhos de Amon. E o povo continuou, seus soldados continuou na guerra. Porque Davi estava em plena fase de avanço, de conquistas. Mas quando ele viu que estava já, e não precisava mais que ele estivesse à frente, pensou ele, falou, vou ficar, e eles continuaram na guerra, e Davi resolveu ficar em Jerusalém. Aí eu vou ficar na cidade, eu vou deixar lá o povo guerreando, e eu vou ficar na cidade. O que já era uma transgressão, porque o rei tinha que acompanhar os soldados na batalha. Os irmãos podem ler em todos os livros de história e a Bíblia que o rei sempre estava à frente da batalha. Um dia Moisés resolveu conduzir o povo e ficar atrás. Deus falou, ei Moisés, não é o seu lugar, não é atrás do povo. O lugar do líder não é atrás do povo. O lugar do líder é na frente. Passa diante do povo. E às vezes nós queremos fazer o que Jacó fez. Quando Jacó foi encontrar-se com seu irmão Esaú, e que ele tinha que passar pelo Val de Jaboque, o que ele faz? Ele vai beijando os seus filhos e as suas mulheres e todo mundo, e vai mandando passar na frente, porque se Esaú começar a matar uns ali, eu já, por aqui que eu vou, eu já saio correndo para o outro lado. Não é? Esse era talvez o pensamento dele. Ele era ladino mesmo, quase vigarista. Mas aí o que acontece? Davi, Deus orienta, não. O povo é para vir atrás. O líder é para estar na frente. Por que tem algumas pessoas que acabam se arrebentando? Porque passa na frente do líder. Nós precisamos aprender que Deus levanta pessoas, coloca na frente para dirigir, para fazer qualquer coisa, qualquer trabalho de liderança, e o próprio Deus respeita quem Ele coloca. E às vezes nós não respeitamos. Observe o que Deus faz com Moisés. Deus chega uma hora, fica tão irritado com a nação de Israel, com os hebreus, que ele fala assim, Moisés, deixa eu destruir esse povo, e de você eu faço uma grande nação? Pergunta aos senhores, Deus precisava pedir alguma coisa, alguma autorização para Moisés? Mas ele pediu, sabe por quê? Porque ele respeita o homem que ele coloca na frente do seu trabalho, para liderar. Não importa, às vezes, irmãos, nós medimos as pessoas pelo conhecimento, pela capacidade, pela intelectualidade, pelo recurso financeiro, pela associação, pela posição socioeconômica. Deus não trabalha assim. Sabe por quê? Porque quem capacita é Ele, quem orienta é Ele, quem dirige é Ele, quem dá graça é Ele, quem dá sabedoria é Ele, e o trabalho é dele. E por isso que nós não temos a preocupação de quem Deus colocar lá, Ele vai fazer o quê? Ele vai usar. Lembre-se que a torneira, tá? Ela só tem o poder da água passar por ela, o cano, a água passa por ele. É isso que acontece. Mas Ele não é o dono da água. Ele não emana água, assim somos nós. Nós somos apenas aquilo que conduz, somos condutores da bênção, da palavra de Deus e da água, mas nós não somos a água. Nós não temos esse poder. Então, o que acontece? Aqui, o rei tinha que estar na frente da batalha. Mas Davi fez o quê? Davi resolveu fazer diferente. Davi resolveu ficar em Jerusalém. E quando ele fica em Jerusalém, automaticamente, ele ficou
despreocupado. Por quê? Porque o exército estava guerreando. Todo o pensamento de toda a nação, o povo estava trabalhando para adquirir impostos, o rei estava bem tranquilo. Irmãos, e quando essa sensação de tranquilidade começar a chegar na sua vida, fique preocupado, porque nós temos que estar sempre ativos e ocupados. Lembrar sempre disso. Alguém fala assim, olha, eu estou à disposição. Nunca diga que você está à disposição. Você está disposto. Diferente de estar à disposição. O que está à disposição ali pode ser usado a hora que quiser, se servir. Agora, quando eu estou disposto, certo? Porque eu estou sempre ocupado. Alguém liga para mim e fala assim, pastor, o senhor está desocupado agora? Eu falo, não. Eu estou sempre ocupado, com a mente ocupada, com as mãos ocupadas, com os pensamentos ocupados, com os olhos. Eu preciso sempre estar ocupado. O hino que nós cantamos é assim? Meu desejo é orar e ocupado quero estar. Então nós temos que estar ocupado. Ninguém pode dizer assim, estou desocupado, eu não tenho o que fazer. Nós podemos, mesmo quando nós estamos dormindo, nós estamos ocupados, né? Quando alguém vai lá e acorda a gente fica até meio irritado. Não, deixa eu dormir, porque é a minha hora de dormir agora. Eu estou ocupado dormindo com os meus sonhos, com os meus pensamentos, com as minhas ideias. Então, nós precisamos, por quê? Porque o sono e o dormir também é alimento. Então, nós precisamos aprender isso. Então, considerando tudo isso, nós vamos ver que Davi, ele agora está lá tranquilo. Ou seja, eu não tenho nenhuma preocupação, não estou preocupado com o exército porque estamos ganhando, estamos avançando. Não estou preocupado com as finanças porque o pessoal está cobrindo, está contribuindo, está pagando impostos e está tudo certo. Não estou preocupado porque tenho uma família, tenho muitas mulheres, está tudo certo aqui no reino. Aí ele vai para a varanda do palácio e começa a olhar lá pelo terraço e vê uma mulher se banhando. Ele devia morar talvez num lugar mais alto, e a Bíblia diz que está no terraço, e dali ele está olhando e vê uma mulher se banhando. E olha que aquela mulher é muito bonita, ela é formosa à vista, e ele olhou para ela e desejou. Lembra da história de Eva? Nós somos atraídos pelos nossos olhos, somos alimentados pela nossa concupiscência, o desejo ilícito, somos engodados, quer dizer, alimentados por isso. E Davi está lá olhando olha aquela mulher, e ele deseja aquela mulher. Lembra? Olhou, aí desejou. Lembra dos 5 passos para a queda? Olhou, desejou, tomou, comeu e morreu? De Eva, quando lançou mão do fruto? Olha só, ele olhou, primeira coisa. Segundo, ele desejou. Depois ele mandou mensageiros e tomou aquela mulher para si. E com ela pecou. E caiu. Bom, aí a mulher foi, muito bem, tomou banho, voltou para a casa dela e mandou um recado para o rei. Veja que isso não foi de um dia para a noite. Isso passou um período. E ela mandou um recado dizendo assim, fala para o rei que eu estou grávida. O rei falou, puxa vida, não esperava por isso. Porque a gente peca, irmãos, e não espera que o pecado tenha consequências. A gente peca, faz as coisas erradas e acha que aquilo não vai ter consequência. Mas a Bíblia diz, o teu pecado te achará. Não é você que acha o pecado, é o pecado que te acha. O teu pecado te achará. E Davi, puxa vida, e agora? Bom, tem uma ideia. Porque é assim, né? Primeira coisa, quando você faz alguma coisa errada e que alguém lhe ameaça, você sentiu aquela sensação de ameaça, precisa arrumar um álibi. Preciso arrumar um álibi para ninguém saber que sou eu. E Davi fez isso. Álibi, que ele teve. Puxa vida, vou chamar o marido dela de volta. E Urias não era qualquer um. Tanto é que o nome dele é citado. Ele sabe do nome dele, Urias o Heteu. Urias o Heteu. Chama Urias. Urias chega lá. E ele pergunta, como é que está Joabe lá na guerra? Ah, está tudo bem, estamos avançando, estamos ganhando a guerra, a gente está indo em frente. Ele fala, muito bem. Então, olha, come pão, se lava e vai para a sua casa. O que ele falou? Ele vai lá, ele vai deitar com a mulher dele, e quando ele voltar da guerra, não vai saber que o filho é meu.
Aí o meu pecado fica coberto, ninguém descobre nada, e está tudo certo. Eu sou o rei, ele tinha poder sobre a mulher, ele tinha poder sobre o marido dela, mas ele não tinha poder sobre a mão de Deus. E ele pegou e fez isso. Mas aí, de repente, Urias, ao invés de ir para casa, ficou lá na porta do palácio, dormindo lá. Aí, o rei falou, alguém chegou para o rei e falou, Urias não foi para casa. Urias ficou aqui na porta da casa real. Aí o rei chamou a Urias. Falou, Urias, eu não mandei você ir para casa? Falou, meu senhor, a arca de Deus está em tendas. Joabe e todo o exército estão dormindo no relento. O senhor acha que eu vou para minha casa, sabendo de tudo isso? Vive a tua alma, olha só, pela tua vida e pela tua alma, ó rei, eu não farei isso. Davi falou assim, puxa vida, agora a coisa ficou pior. Segunda ideia, porque assim, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele falou, bom, eu tenho uma outra ideia. Pegou, escreveu uma carta, falou, fica mais 2 dias aqui. Urias ficou mais 2 dias, falou, escreveu uma carta para Joabe e diz, olha, eu estou encaminhando você a Urias, coloca ele aí na frente da parte mais perigosa da batalha, onde tiver homens mais fortes que vão lutar contra nós, entendeu? Para que ele morra. Primeiro ele comete um adultério. E depois, segundo, ele comete o quê? Um assassinato. E Joabe pegou e eles foram batalhar. E todos sabem que na batalha, ninguém se aproximava dos muros da cidade. Ficavam longe, porque próximo do muro da cidade estavam ali os flecheiros e acertaria com facilidade. E ele colocou justamente para lutar contra aqueles homens e correu até próximo do muro da cidade quando Urias foi morto. Aí manda a carta para Davi e falou, olha, nós avançamos e tal, e enfrentamos alguns homens perigosos, mais valentes do que nós, mais fortes, e o teu servo Urias morreu. Davi falou, pronto, está resolvido. Tá, problema solucionado. Urias morreu, avisou para Betseba que Urias estava morto, e chamou Betseba agora, então, para morar com ele. Irmãos, eu não sei, mas pelo que nós vamos entender, isso se deu num prazo de quase 1 ano. 9, 10, 11 meses isso aconteceu. E quando isso aconteceu, ele trouxe para casa, ela estava grávida, o filho já era dele mesmo, agora o filho é meu, eu cuido, ela já é minha mulher, ninguém vai mais se questionar sobre isso. Às vezes nós fazemos as coisas e achamos que Deus se esquece, que Deus não está vendo. E Deus indignado, Deus aborrecido. Você já pensou que nós fazemos algumas coisas que aborrecem a Deus? Nós fazemos algumas coisas que aborrecem a Deus e achamos que isso não tem importância nenhuma? Quando eu me encolerizo contra o meu irmão, quando eu falo mal do meu irmão, quando eu faço alguma coisa contra esse meu irmão, eu estou aborrecendo a Deus. Por quê? Porque, não, eu não faço nada. Davi pegou, Davi fez isso, Davi matou, Davi adulterou, mas eu não faço isso. Eu sou bonzinho. Ah, é? A Bíblia diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Será que eu faço isso? Então, às vezes eu quero... lembra que eu falei para os irmãos, no domingo, que quando Adão pecou, Adão não adulterou, Adão não roubou, Adão não matou. Adão estava no paraíso. É possível imaginar que alguém pecou no paraíso? Porque a gente fala, não, irmãos, aqui esse mundo é terrível, esse mundo é difícil, esse mundo é cheio de miséria, tem o capeta, tem o Satanás, tem o eu.
e Adão não estava no paraíso. Adão tinha a visita de Deus diariamente. E Adão pecou no paraíso. E quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa? E às vezes nós só classificamos, pecado é só assassinato, é só roubo, é só adultério, não. Falar do seu irmão é pecado. Mentir é pecado. Enganar é pecado. Disfarçar também é pecado. Então nós precisamos aprender a viver uma vida que nos garanta viver de acordo com a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Aí está tudo muito bem. Davi, bom, está resolvida essa situação, vamos para a página número 2. Mas aí aparece um certo profeta Natã, capítulo 12, agora de 2 Samuel. Aparece um profeta Natã. Imagina o profeta chegando na casa do rei, ele gostava de Natã, sabia tudo aquilo, gostava muito, sabia que Natã era um homem de Deus. Natã já o havia abençoado, Natã estava sempre aconselhando a Davi, e a gente gosta de receber pessoas assim. E a gente acha que o amigo nunca vai dizer aquilo que a gente precisa ouvir, mas amigo é aquele que fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente gosta de ouvir. Eu trabalhei muitos anos na administração de empresas, escolas, e tinha um grupo grande de colaboradores, e eu dizia sempre para o pessoal que trabalhava comigo, olha, por favor, eu quero que vocês não me elogiem no meu trabalho, eu quero que vocês vejam todos os pontos que vocês possam criticar, porque só assim eu posso melhorar o meu desempenho. Porque se todo mundo concordar, porque naquela história, tudo que o chefe fala, ó, tá ótimo. O que você acha de eu colocar esse celular em pé? Oh, ficou muito bom. E se eu deitar? Olha, não queria dizer, mas ficou melhor ainda, viu? Mas se eu colocar assim, olha, essa é a melhor posição mesmo. Tanto tem pessoas que é o tempo todo assim, sabe? Só quer criar um jeito para agradar. Nós precisamos aprender a criticar e confrontar. E esse amigo de Davi vai lá confrontá-lo, mandado por Deus. Chegou lá, recebeu Natã, e Natã conta a história da ovelha para ele. E Davi, obviamente, ele falou, olha, tinha um certo homem pobre, e ele tinha um vizinho que era rico. E o homem pobre tinha uma ovelhinha que ele comprara e cuidara, criara no colo praticamente. Bebia do seu copo, comia da sua mesa, foi criado entre os seus filhos. Era uma ovelhinha muito querida deles. E o homem rico recebeu um visitante, e ao invés de pegar uma das suas ovelhas, ele foi lá, pegou a ovelha do homem e a matou para fazer o banquete para o seu visitante. E ainda tem o seguinte, né, matou o dono da ovelha. A Davi já, pá, na hora. Este homem é digno de morte. E ele vai ter que restituir 4 vezes mais. É bom, né? Quando a gente quer olhar para os outros e julgar a maldade e o pecado dos outros. Nós queremos lançar em rosto a maldade e o pecado dos outros. Ah, fulano não devia fazer assim. O senhor acha que isso está certo? O senhor acha que isso está errado? Para com isso. Nós não estamos nem procurando para ficar achar certo ou errado. O senhor concorda com isso? O senhor discorda disso? Eu ouço sempre essas coisas. E eu digo assim, quando alguém fala assim, o que o senhor acha disso? Eu falo, já está procurando um jeito, querendo uma autorização para pecar. Quando a pessoa chega para você e fala assim, pastor, o que o senhor acha disso? O senhor acha que isso aqui está certo? Ele está buscando uma autorização para pecar, porque ele sabe que está errado. Então, o que Davi fez? Este homem é digno de morte. E eu parece que eu vejo Natã, não sei porquê, que eu tenho umas sensações que Natã não era um cara grandão, era um cara baixinho, né? E meteu o dedo no nariz de Davi e falou assim, esse caboclo é você. Esse caboclo é você. Este homem és tu, rei. Davi diz assim, pequei. Ele expressa desse jeito. Naquele momento ele reconheceu que ele tinha pecado.
E sabe o que ele entendeu naquele mesmo momento? Que ele não teria nenhum tipo de julgamento. Por quê? Porque ele seria liquidado e seria morto. Porque havia cometido 2 pecados que daria morte capital. 2 pecados de morte capital. Primeiro, ele pecou adulterando. Segundo, ele pecou matando. 2 pecados, morte capital. Ele não tinha o que ser feito. E quando ele disse pequei, ele falou assim, estou liquidado. Aí Natan vem e consola ele. Mas olha só, porque nós achamos que aquilo que nós fazemos não nos traz consequências. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Plantio é voluntário, é espontâneo, é opcional. Colheita, obrigatória. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Quando ele assustou, disse, pequei. E aí, Natan falou assim, mas Deus perdoou o teu pecado. Que maravilha. Deus gosta mesmo de mim, Deus me ama. Eu sou o cara, Deus me perdoou já. Aí continua, porém, a espada não vai sair da tua casa. Sabe o que é isso? Sabe o que é espada não sair da sua casa? É punição de manhã, de tarde e de noite. E é o seguinte, a criança vai morrer. E também, mais um detalhe, aquilo que você praticou em oculto, será feito em público. Tudo que você fez, Davi, em oculto, vai ser colocado em público. As tuas mulheres vão ser possuídas durante o dia. E sabe por quê? Por alguém de dentro da sua casa. E mais tarde, quem lê a história de Absalão vai entender o que aconteceu. Davi, naquele momento, sabe aquela sensação de alívio? Mas aí, de repente, o problema foi maior. Então, esse é o fundo histórico que nós encontramos aqui no Salmo 51. E aí a gente entra no versículo 1. Aí Davi cai, porque agora ele reconhece o seu pecado. No versículo 1 e 2, que nós vamos estar comentando agora, é só do reconhecimento do pecado dele. E nós vamos depois, do versículo 13 em diante, ele começa a confessar. Então, veja só, Davi pega, tem misericórdia de mim, ó Deus. E aí nós vamos entender, por que ele fala isso? Porque Deus não podia aplicar justiça. Se Deus aplicasse a justiça, ele se dissesse, Senhor, faz justiça, ele estaria morto. Ele seria morto imediatamente, porque a justiça de Deus, a justiça aplicaria, obviamente, sobre ele. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai pedir o quê? Uma misericórdia, que é um favor, que é uma graça, que vem, que é associada da miséria do outro e trabalhada dentro do coração, córdio, coração. Vê a miséria do outro e, através da sua bondade, do seu coração, é o que Davi pede. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele não tinha um tribunal para ele apelar. Ele agora encontra ali, ele começa a confessar e reconhecer que ele tinha pecado. Então, veja só, o versículo 1 traz exatamente essa ilustração para nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo o quê? Segundo a tua benignidade. Primeira coisa, Senhor, o Senhor é benigno. Eu não presto, eu não valho nada. Eu não tenho nem cara para chegar na sua frente.
Às vezes nós fazemos alguma coisa contra alguém, contra o irmão, e às vezes até involuntariamente. Porque existe o pecado ou a transgressão que nós praticamos involuntariamente. Aquela história do irmão que ele sai, entra na contramão e o pessoal começa a buzinar e dá a luz de farol para ele, para, o guarda para ele e fala assim, o que aconteceu? Onde o senhor está indo? Ele falou, estou indo na festa lá da igreja, mas pelo jeito já acabou, que está todo mundo voltando. Né? Então, na verdade, ele não percebeu que ele estava na contramão. Involuntariamente, ele acabou praticando isso. E quantas vezes nós também fazemos alguma coisa involuntário? Mas é pecado. Por quê? Porque transgredimos. E ele diz assim, segundo a multidão da tua benignidade. Aí, primeiro ponto, ele começa a pedir o seguinte, apaga. Lembra que eu pedi para os irmãos anotarem? Apaga. Apaga o quê? O que ele pede para apagar? As minhas transgressões. Então, o tríplice pecado de Davi, transgressão, iniquidade e pecado. O que é transgressão? O que é transgredir? É atravessar uma linha demarcada, proibida, delimitada. Então, ele transgrediu. E a transgressão, ela tem o quê? É o pecado que já possui pena pré-estabelecida. Por exemplo, quando Deus disse para Adão, o dia que comerdes, certamente morrereis. Ele sabia aquele pecado que se ele cometesse, que era desobediência, ele ia, como consequência, morrer. O dia que você fizer isso, você vai morrer. Aquilo estava pré-estabelecido. Eu costumo dar o exemplo, nós estamos na rodovia, está lá na placa 100 km por hora. Outra placa adiante, rodovia monitorada por radar. Agora tem até por drone. E aí você vai com o seu carro, poxa vida, mas 100 por hora, por que eles não fizeram um carro com motor que só anda até 80? Me dão um carro que anda 240, 280 por hora, Mário. Como é que faz um negócio desse? Aí eu acabo, né? O pé distrai. Aí o guarda encosta e, de repente, você é multado. Aí você pega aquela multa, leva para casa, põe ela debaixo do joelho, ora, e a multa continua lá no sistema. E você precisa pagar. E você precisa pagar a multa. Depois que você pagou aquela multa, 5 pontos na carteira, dependendo da multa, mais 500 ou X reais, né? O que acontece? Você vai no sistema aí, olha, e a multa foi apagada. Transgressão, pecado com pena pré-estabelecida. Não tem jeito. Então ele fala assim, apaga as minhas transgressões. E ele não disse, veja só, que não está no singular, apaga a minha transgressão. Ele diz, apaga as minhas, está no plural, transgressões. Eu estou atravessando no sinal vermelho todo dia. Apaga as minhas transgressões. E eu não quero. Porque às vezes tem alguém que lê o Salmo e diz assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver, o Senhor não mexe, deixa ele lá, porque às vezes eu uso esse caminho mau para fazer alguma maldade. Quando eu tenho que orar, o salmista diz assim, e guia-me pelo caminho eterno. Mas às vezes a gente quer mudar essa situação, manter assim. E quando eu peço essa misericórdia para Deus, quando eu peço que Ele tenha realmente misericórdia da minha vida, Davi entra nesse processo agora sem ter mais uma expressão mais clara. Ele não tinha o que pedir, ele não podia ir agora, ele estava de joelhos, ele estava entrando nesse momento, ele estava entrando no tribunal, abrindo a porta do tribunal e subindo as escadas do tribunal. E quando está entrando, ele está entrando dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas... Sabe por quê?
porque ele ia enfrentar o juiz. E o juiz ia ler todos os atos e todas as transgressões dele. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós chegamos diante de uma situação e dizemos assim, meu Deus, não deixa o meu chefe ver isso. Senhor, faz com que ele não enxergue tal coisa. Nós falamos isso para os homens. Eu me lembro, a minha mãe nos ensinou uma oração, e eu oro isso até hoje, né? Ela disse, Senhor, não olha para nós com o seu olhar de justiça, mas olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Não é? Então nós temos que aprender isso. Porque, às vezes, Deus, olha, eu sou uma pessoa correta. Não faça isso, meus irmãos. Não seja demasiadamente justo. Não se coloque numa posição de que você não erra, que você não falha. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não significa que a gente vai viver na prática do pecado, mas nós não podemos nos colocar numa posição de que nós estamos acima do bem e do mal, somos o supra-sumo e não somos. Nós dependemos da graça infinita de Deus todos os dias das nossas vidas. Para todos os atos, nós dependemos e devemos ficar debaixo da proteção divina, porque nós somos atacados diariamente. E eu disse na escola dominical que o diabo tenta muita gente, mas tem gente que tenta o diabo também, né? Fica provocando o diabo. Para com isso. Precisamos estar debaixo da proteção de Deus. Por quê? Conta-se de um homem lá na Índia, que durante muitos anos, ele pegava, tinha um cesto, ele tocava a sua flauta, o seu pífaro, e ali saía uma serpente, enrolava-se no seu corpo, depois ele tocava o pífaro, ela desenrolava do corpo e voltava para o cesto. Isso foi por muitos anos, até o dia em que ele tocou, ela veio, enrolou-se no seu corpo, e ele tocou o pífaro, e quanto mais ele tocava, mais ela apertava, até que o matou. Assim são as pessoas que brincam com o pecado. Um dia o pecado vai te estrangular, e não vai ter mais chance para você. Não vai ter mais, talvez não tenha mais a misericórdia para você, nem para mim. Então nós precisamos tomar cuidado, não brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca. Pecado tem que estar assim, ó, longe, afasta. Olha que ele fala assim, Senhor, apaga as minhas transgressões. Olha como ele entra no tribunal. Na sequência, ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade. Transgressão. Então, Davi transgride a lei, transgride aquele momento que ele deveria estar na guerra, junto com os demais, e Davi resolve fazer o quê? Davi resolve ir para casa, ficar em casa. Entendeu? Então esse negócio de fique em casa não dá certo, irmão. Seu lugar é na igreja. Seu lugar é servindo a Deus. É aqui. Essa história de fique em casa não funcionou. Os irmãos viram que muitos países quebraram com essa história da pandemia de fique em casa, que tem muita gente aí, aumentou o número de pessoas que estão passando fome pelo mundo. Então nós temos que começar a observar isso. Eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos, orando por eles, eles orando por mim, e a brasa no braseiro se mantém acesa por muito tempo. Fora do braseiro, logo se apaga. Então, ele diz assim, primeira coisa, eu transgredi. Estava lá, tranquilo, não foi para a guerra. Aí Davi vem e peca. Qual o pecado de Davi? Ele olhou, está lá Betseba, bonita, a Bíblia diz que ela era formosa. Formosa à vista, quer dizer, deveria ser uma mulher muito bonita, muito atraente. E aí ele olha, lembra disso? Olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. Foi o que aconteceu com Eva. É o mesmo caso de Davi. Davi vai, deseja, primeiro ele olha, depois ele deseja, manda trazer, possui ela e morre. Ou seja, e aí começa a buscar uma situação para ficar diferente. Ele pecou. O que é pecado? É errar o alvo. Você está indo aqui, chega a ter uma encruzilhada. Em vez do irmão pegar e ir para a direita, o irmão erra e vai para a esquerda. Irmão, não vá para a esquerda, que a esquerda é errado. Presta atenção nisso.
Entendeu? Nosso negócio é da direita, nós não somos da esquerda. E foi o que Davi fez, ele foi para a esquerda, olha o que aconteceu. Então nós precisamos aprender a viver assim. Nós somos, e Davi foi e errou o alvo. E aí ele pecou. Bom, ele já tinha cometido 2 pecados. De não ter ido para a guerra, e o segundo de ter olhado para a mulher do outro. E ele perguntou, e Davi não falou assim, olha, puxa vida, caramba, será que alguém conhece essa mulher? Alguém falou assim, conhecemos. Ela é mulher de um dos melhores dos seus guerreiros. Ela é mulher de Urias, o Eteu. Ela estava entre os 30 valentes de Davi. Então ela era casada, tinha marido, e o marido era amigo de Davi, e estava entre os seus 30 melhores. Não dá para dizer assim, não sabia, eu ia assim, de repente, né? Como eu costumo sempre alertar. Irmão, eu estava fraco e eu pequei. Quem falou para você que pecado é vitamina? Está fraco, tem que orar, buscar Deus, jejuar, ler a palavra de Deus, consagrar a vida e não pecar. Então precisa mudar essa concepção. E Davi fez o quê? Exatamente isso. Davi pecou, e agora o que eu faço? Aí era o pecado. Então ele já tinha transgredido, já tinha pecado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou praticar uma iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado premeditado. Ele já sabia o que ele ia fazer. Primeira coisa que ele tentou, qual foi? Manda Urias para casa. Chamou Urias, falou, vai para casa. Urias falou, não, vou não, que isso? A arca do Senhor está em tendas. Os meus companheiros lá, na guerra, estão ao relento. Eu vou para casa, comer pão, deitar com a minha mulher. Não posso fazer isso. Viva, rei, o Senhor, e viva a tua alma, que eu não faço isso. Davi falou, e deu errado. Vou buscar outra estratégia. Mandou uma carta, e ele foi tão terrível, irmãos, tão terrível, que ele mandou a carta pelo próprio Urias. A carta, a sentença de morte de Urias, Davi entregou para o próprio Urias entregar para o seu algoz, que era Joabe, que estava na frente do comando. E Joabe recebia a ordem do rei. Urias pegou a carta, estava lá com a chancela do rei, com o anel, ele não podia abrir. Olha a fidelidade desse homem. Olha a fidelidade desse Urias. E Urias pega e volta, depois de 3 dias, volta para lá, porque ele já estava ali há um dia, o rei falou, fica mais 2. E ele voltou, entregou. Joabe abriu a carta e leu. O rei mandando dizer, olha, coloca Urias aí na frente da parte mais perigosa da batalha, diante dos homens mais valentes, para que ele seja morto. Ele levou a carta que o mataria. E Davi achando que estava tudo certo. E aí ele pratica a iniquidade. Aí é o pecado premeditado. Nem todo pecado é iniquidade, mas toda iniquidade é pecado. E agora ele fala assim, lava-me. Sabe, aquela coisa, eu estou muito sujo. E quando a pessoa está muito suja, os irmãos já observaram, já viram, algumas pessoas já viram assim, quando alguém suja o rosto, as irmãs que trabalham aí com a área de maquiagem, etc., né? Quando a pessoa se maquia muito, que a gente olha para a pessoa, mas quem que é? Está diferente, está irreconhecível. Né? Vamos manter de rosto lavado, mas está irreconhecível, porque está aqui muita. E quando a pessoa chega e bate aquelas brincadeiras de jogar farinha, né, de trigo no rosto, e que você olha e fala, mas quem será que é? Se tiver com boné, não sabe quem é. Então, Davi fala assim, eu estou sujo demais, lava-me completamente.
lava-me completamente da minha iniquidade. Então, veja só, o que é muito interessante observar. Lembra que transgressão ele colocou no plural? Só que iniquidade ele coloca no singular. Porque ele sabia bem exatamente o que ele estava falando. E o pecado também, purifica-me do meu pecado. Transgressões ele praticou muitas na sequência. Iniquidade, uma, e pecado, outro. E isso trouxe para ele a espada. Então nós terminamos aqui o versículo 2. Nós vamos, então, na próxima semana, adentrarmos para o versículo 3, quando Davi agora começa a falar do seu pecado e introduz a confissão. E diz como ele quer ser purificado, diz como é que ele quer ser limpo. E diz aí todo o tratado que ele faz com Deus, pedindo a Deus para poder ter a sua vida mudada, a sua vida modificada.